Muito legal. Conta um pouquinho a história de como surgiu a ideia do Curumim, como é que você foi parar nesse mercado de recreação? Como é que começou essa parada? Bom, primeiro, para falar um pouquinho do Curumim, eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Vou contar um pouquinho do meu pessoal, a gente vai falando do pessoal um pouquinho, para chegar no Curumim. Nós somos 6 irmãos, né? 6 irmãos, sendo que meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos de idade, meu irmão tinha 3 e minha irmã tinha 1 ano de idade. E o meu padrasto tem 3 filhos. A esposa dele faleceu também, faleceu na mesa da cadeira do dentista, uma loucura, e o caçula tinha Nossa. 6 meses de idade. 6 meses de idade, 2 e 3. Vem aí que vem a história interessante para vocês entenderem o processo de onde a gente chegou e da união da família, o que fez o Curumim que é hoje. Quando o Diego, que era meu irmão que tinha 4 anos, e tinha o Daniel da parte do meu padrasto, eles estudavam, quando eles tinham mais ou menos uns 6 anos, estudavam na mesma escola, no Montessori e no Jabaquara. Tá. E aí, um não tinha pai, outro não tinha mãe. E aí eles se conheceram e sabiam um da história do outro. Quando, sem querer, eles marcaram o encontro no Parque do Ibirapuera, eles tinham 6 anos de idade, gente. Isso a gente está falando há 30 anos atrás. Eles marcaram o encontro no Parque do Ibirapuera, que estava o grupinho da escola, e falou para minha mãe e para meu padrasto, falou o seguinte, eu não tenho pai e ele não tem mãe. Por que vocês não começam a namorar? Foi aí que juntou os 3 do Sanches com os 3 Combles e viraram 6. Uma história louca, os meus, os seus, né? Os meus e os seus. Por causa de 2 crianças de 6 anos, que um tinha pai e outro não tinha mãe. E aí uniu-se os 3 sem pai e os 3 sem mães. E aí seguimos. E foram morar juntos, todo mundo, num apartamento de 60 metros quadrados, lá no Jabaquara, na frente do Montessori, que era um apartamento que todo mundo chamava lá, que é um condomínio de 20 prédios, chamava de Pombal. Então a gente veio lá, morava no Pombal, beleza. Seguimos lá 3 anos todo mundo junto. Quando foi, o meu padrasto tinha um sítio em Itu, que ficava a 20 quilômetros da cidade, e resolveu, morar com 6 filhos, dentro de um apartamento de 60 metros quadrados, todo mundo no mesmo quarto, não tinha condições. Foi morar no meio do mato em Itu. Morando no meio do mato do Itu, a gente, né, imagina, para você sair desse sítio que a gente estava, você tinha que usar um jipe, porque atolava. Então a gente chegava lá, os caras, os de São Paulo, mas na cidade dos caipiras, porque a gente mudou para Itu, indo de jipe todo cheio de barro, a gente tudo atrás, ou quando não é com jipe, quando não chovia, a gente ia com uma belina. Ia 2 atrás, 4 na frente e os pais na frente. Então assim, sempre foi uma loucura. Fomos para Itu, moramos em Itu, revolução, imagina, chegar num colégio, 6 filhos da mesma família, num colégio paulista. Essa foi mais ou menos a infância. Por que eu queria falar da infância um pouquinho para chegar no Curumim? Porque quando eu tive a oportunidade de ser dono do Curumim, todos os meus irmãos trabalharam no Curumim. Os 6 trabalharam comigo, né? Eu sou o 6º, mas todos trabalharam no Curumim. E como começou a história do Curumim? A história do Curumim começou porque eu fui para a faculdade com 17 anos de idade, que inclusive a faculdade, né? Se vocês quiserem compartilhar um pouquinho da parte de vocês de faculdade, eu acho que é o que a gente mais espera na vida do jovem, né? Eu tinha um privilégio de, assim, na época, o meu padrasto contratar um apartamento na frente da faculdade. Então, o apartamento estava aqui, você atravessava a rua, estava na faculdade. Você imagina um apartamento desse, onde tinham 18 apartamentos de República, e eram eu e 3 caipiras de Itu, e em cima eram 17 apartamentos de mulheres. Só o nosso era a única república masculina. Nossa. E você só atravessava a rua. Cara, eu não sei como foi a faculdade de vocês, mas a minha faculdade foi muito legal na época. Foi assim. Imagino, né? Pô, 17 faculdade anos de de idade. sonhos, cara. Não, 17 anos de idade. Você morando no interior, cidade pequena, todo mundo se conhecia. De repente você veio para Grande São Paulo, que era o sonho, né? Vim para a cidade grande, o caipira de Itu, né? Então, cara, foi uma fase muito legal. E para ganhar um troco na faculdade, eu fui trabalhar no setor de eventos da AMB Morumbi. Existia o setor também de esportes e culturas, onde trabalhava meu ex-sócio. Ex-sócio porque ele não faz mais parte da empresa, e eu vou chegar nesse ponto. E já existiu o Curumim há 2 anos. E o Curumim já fazia ali sua média de 15, 20 eventos mês. Mas antes disso, no apartamento que eu morava, embaixo tinha um buffet infantil. E nesse buffet infantil, eu fui lá tocar na cara de pau. Pô, posso fazer umas festas aí para ganhar um extra? Me colocaram lá um monitor de piscina de bolinha.
Então você imagina a cena. Chegando lá, um jovem do interior para ganhar um extra, primeira festa, põe uniforme, peruca de palhaço e vai cuidar do brinquedo. Então pegava a criança e colocava na piscina de bolinha. Pegava a criança e colocava na piscina de bolinha. Desde que aí depois eu vi que era uma coisa que para mim não dava, ficar parado, e comecei a correr com a criançada para tudo que é lugar. A mulher falou, pô, você tem jeito aí, meu, você pode ser um cara que pode fazer umas brincadeiras, atividade. Comecei a pesquisar na época, comecei a fazer umas brincadeiras. Em contrapartida, pensando nesse parceiro meu da faculdade, que tinha um departamento de esporte e cultura, como já existia o Curumim, eu pedi uma oportunidade para ele, porque a gente tinha tido uma pequena experiência no buffet infantil. E aí eu fui fazer festa com ele, me identifiquei, montei lá, fui conhecido como tio maluco, porque você sabe muito bem, né? Todos os jogadores têm um nome de guerra, né? Você tem até alguns nomes aí que você já sabe de cor aí. Quais os nomes que você já conhece dos tios tem o aí? tio Lasanha, tio Tio Todd, Lasanha, sim. né? Tem um monte, né? Tem as crianças que piram, né, nesses nomes. Pira, na verdade, assim, quando você entra no Curumim, você é batizado. Ou você já fala o seu nome, ou o recreador vai te pegar de algum jeito, vai te pegar e vai colocar um nome. Então, ou a comida predileta, ou a cor predileta, enfim. E aí era o tio maluco. Na Embi Morumbi, aí eu pedi uma oportunidade para ele, falei, pô, deixa eu fazer umas festas aí na sua empresa, né? Curumim, 2 anos já existia. E fazendo a festa, quando deu 2 meses, ele falou, ó, tô indo para Disney, vou ficar lá por 2 anos, vou me especializar na nossa área e vou fechar a empresa. Eu falei, caraca, meu, eu tava curtindo muito esse mercado da recreação, tipo, demais. Pô, imagina você trabalhar com brincadeira, trabalhar com criança. Falando isso há 22 anos atrás, não era uma coisa, né? Era um emprego que não estava em ascensão ainda, era muito pouco reconhecido, né? Quem geralmente fazia era geralmente os professores de educação física. E eu era o famoso turismólogo, me formei em turismo, que era uma faculdade uma faculdade que eu não queria fazer nada praticamente. Essa era a ideia quando eu fui fazer a faculdade. E aí ele falou, ah, beleza, então vamos virar sócio. Foi aí que eu virei sócio, ele foi viajar para fora e entrou todos os meus irmãos da empresa. Então, assim, a minha base do início do Curumim foram todos os meus 5 irmãos que fizeram a diferença. Então, tinha lá o meu irmão caçula, tio Ratinho, tia Pirulito, tio Garça, tio Chulé, tio Bagunça, era o nome dos irmãos. A gente se uniu e começou a fazer todas as festas do Curumim. Foi aí, fazendo a festa do Curumim, que a gente começou a chamar todo mundo. Todos os primos, todos os amigos de infância, todos os brothers de faculdade, virou uma grande família. Quando deu lá 10 meses, mais ou menos, a empresa já estava fazendo os seus 40 eventos. Foi quando meu ex-sócio voltou para São Paulo, né? Ele ia ficar 2 anos, acabou voltando antes. A empresa estava indo bem. E a gente trabalhou por 8 anos juntos, até que teve as incompatibilidades. Quando foi 2008, eu comprei a parte dele e assumi 100% Curumim. E aí, desde aí, vem vindo algumas outras histórias que a gente vem conquistando, como os espaços, né? Que eu acho que a gente pode explicar como foi esse trajeto. Então, como foi? 2008, eu acabei comprando 100%. Quando foi mais ou menos em 2011, a gente teve uma dificuldade, porque a gente tinha alguns colaboradores internos que não estava fazendo um trabalho que eu gostaria, mas eu também deixei a empresa um pouquinho de lado. Foi que a gente sentiu uma situação muito delicada dentro do Curumim. E aí chegou na parte de ter um acompanhamento que hoje é minha esposa,